Agora no Bandcast, Marca a Página. Você pode viajar e conhecer países sem gastar nada. Se adora um romance, você também poderá se apaixonar. Mas, se você precisa de conhecimento, é aqui que você vai encontrar. Marca a Página. O Marca a Página é tudo isso. Vamos falar de livros e trazer entrevistas exclusivas de escritores. Marca a Página. Pega um cafezinho e vamos viver essa história. Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Marca a Página. Hoje nós vamos falar sobre o mundo, o universo infantil. Nós vamos falar com uma escritora que acabou de lançar o livro O Menino que Não Sabia Ler, mas que tem muita, mas muita experiência nesse universo. Ela já produziu vários programas para as TVs brasileiras, como Zuzubalândia, Fábrica Maluca e A Flora Encantada. Eu estou falando da Mariana Caltabiano. Mariana, bem-vinda ao Marca a Página. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, Rose. Bom, como que você entrou nesse universo infantil? O que te encantou? Como que foi essa tua jornada? Eu comecei a minha carreira, na verdade, como redatora publicitária, e num determinado momento eu fui para Nova York para fazer um curso de cinema, e nessa viagem eu ficava indo o tempo inteiro em livraria, não sei porquê, encantada com os livros infantis e os brinquedos. E durante esse período que eu fiquei lá, eu escrevi esse livro aqui, foi o Jujubalândia. Eu nunca tinha escrito um livro para criança, na época até eu fiz a capa dele toda com balas de verdade e tal. E quando eu voltei dessa viagem, eu decidi tentar mandar esse livro para uma editora, ver se rolava. Acabou que aconteceu, foi publicado, e eu vi que esse é o universo que realmente me encanta. Eu não estava mais encantada pela publicidade, eu estava querendo mesmo falar com o público infantil. E como que foi escrever O Menino que Não Sabia Ler? Primeiro, o porquê desse título? Então, essa história, na época, eu escrevi essa história quando meu filho estava aprendendo a ler. Isso faz muito tempo, porque meu filho agora está com 20 anos. E eu escrevi esse texto assim, num momento de inspiração e deixei ele na gaveta, ele ficou anos na gaveta. E recentemente eu encontrei esse texto e eu falei, nossa, tá legal isso, por que na época eu não levei isso adiante? Isso eu acho que é muito bom, assim, quando passa um tempo e você olha para uma coisa que você fez lá atrás, se você sente que aquilo ainda funciona. Então eu levei para o Paulo, que é da editora Matrix, e ele ficou encantado pelo livro e a gente acabou lançando esse ano. E a história é em torno de quê? Desculpa, acabei não falando o que eu queria dizer. O livro ele é para aquela criança que está com um pouco de dificuldade para aprender a ler. Eu acho que gera uma ansiedade nos pais e até na criança. Então, esse livro é para dizer assim, calma, porque cada um tem o seu tempo. Você não precisa ter pressa, sabe? Então, é para a criança ter isso, assim, pensar no tempo, na persistência, e qual é a outra palavra que eu uso ali? Já vou lembrar e falo para vocês. Quando você viu esse texto, né, que você guardou na gaveta, e você percebeu que ele era tão atual ainda, né, nos dias de hoje, primeiro, a cultura não muda, ou você acha que muda de uma idade para outra? E se você sentiu saudade do tempo em que você estava com teu baby lá, ensinando e ajudando ele a ler, e hoje ele é um meninão. Então, eu acho que algumas crianças sempre vão ter um pouquinho mais de dificuldade para aprender a ler, e isso eu acho que aconteceu lá atrás, 15 anos atrás, e vai continuar acontecendo. Então, essa história ela vai continuar atual e sendo útil para pais, mães e professores. Senti, sim, saudade. Eu lembrei até qual foi o primeiro livro que ele conseguiu ler inteiro. E eu lembro da professora vindo me contar, e eu lembro muito dela falando isso de juntar as letras, sabe? Que é uma coisa que eu mostro ali no livro. Lembrei a terceira palavra, tempo, paciência e persistência. Ok. E eu mostro isso um pouco no livro através do esporte também, porque ele faz aulas de karatê e quem traz essas 3 palavras para ele é o mestre de karatê. Eu acho que o esporte é bacana também para ensinar para a criança a disciplina, que você tem que treinar, a gente não consegue tudo da noite para o dia, então tem um pouquinho dessa analogia.
Agora, Mariana, quando a gente pensa na criança, né, nós tivemos uma pandemia em que as crianças, elas ficaram em casa por conta da história de você não poder frequentar as aulas por conta do vírus, e que foi adequado, eu imagino, mas que trouxe um prejuízo muito grande na questão cognitiva. Por outro lado, a gente também tem as redes sociais que, ao meu ver, acabam sendo aí, brigando com os livros, né? Você acha que as redes, primeiro assim, como fazer com que uma criança que já ficou fora do banco escolar, que está desestimulada, voltar a ler? E você acha que as redes sociais, elas são aliadas ou adversárias do livro e nesse gosto pela leitura, no desenvolvimento do gosto? Porque eu acho que leitura, ele é gosto, né? A criança, ela vê o pai lendo, ela vê a mãe lendo, ela está acostumada a ter livros pela casa, então ela está inserida neste universo. E como as redes sociais, a gente vê que é muito só o telefone, né? Como Sim. fazer com que essa criança passe a gostar da leitura, porque o livro infantil, para mim, ele é um pouco diferente. O adulto, eu tenho um Kindle, por exemplo, que eu uso, né? Mas o livro infantil, para mim, ele é encantador porque ele tem todo o trabalho da figura, do desenho, o formato das letras. Então, ele é um livro à parte, que eu vou dizer, além do texto, você tem toda a produção dele, né? Exato, e é isso que encanta as crianças, né? E foi pensando nisso que, quando eu fiz o Jujubalândia, que foi meu primeiro livro, eu pensei justamente nisso, assim, eu queria fazer um livro que tivesse tudo que eu gostaria de ler quando eu tinha 8, 9 anos de idade. Porque eu lembro, por incrível que pareça, eu lembro dessa época, eu lembro que eu desenhava esse reino, onde tinha a casinha da pipoca, a casa do brigadeiro, as nuvens de algodão doce, as montanhas de sorvete de creme, onde eles esquiavam. Então eu quis trazer isso para a criança ter uma experiência incrível com o livro. Talvez seja uma pretensão minha, mas uma experiência mais legal do que ela teria na rede social, entendeu? E um envolvimento tão grande com aqueles personagens, de falar, meu Deus, eu quero saber o que vai acontecer com a bruxa. Eu quero saber se o Suspiro e o Brigadeiro vão derrotar a bruxa. É trazer a criança para essa aventura e aproximar ela da leitura, ter realmente o primeiro prazer da leitura, sabe? E através disso ter vontade de ler outros livros. Então, a minha esperança são justamente essas crianças que estão começando, que tem isso que você falou, o livro com imagens, ele acaba sendo um atrativo muito grande, né? Principalmente se você capricha nas ilustrações, tá vendo? Dá para ela dar uma viajada ali na história. Sobre o ensino... Desculpa, você tem um livro aí, O Menino que Não Sabia Ler? Você tenho. Vamos dar uma olhada olha aí, muito legal. Capa. Deixa eu dar uma olhada assim dentro dele, para a gente ver como então, ele isso que eu queria mostrar. Ó. Aqui, por exemplo, tem uma cena que... Cadê aqui? Que o menino, ele tá bravo, porque ele não está conseguindo ler, e ele desconta a raiva dele nas aulas de karatê. E o mestre de karatê fala para ele. Ok. Tempo, a paciência e eu tô ruim aqui de câmera. E a persistência, tá vendo? E aí, com o tempo, ele vai... Na hora, ele não entende o que essas palavras querem dizer. Eu acho que esse mestre é um enganador, porque eu não estou conseguindo ler. Então, tem toda aquela fase ali que é justamente para dar uma acalmada na criança, porque hoje, com esse imediatismo, justamente das redes sociais, a gente faz uma postagem, a gente já é gratificado com uma curtida, eles ficaram com uma coisa que tudo tem que ser na hora, e não é assim. Eu vejo até a minha carreira como... Nossa, demorou tanto para conseguir fazer um desenho animado, botar um desenho animado na televisão. Às vezes, um livro leva 15 anos para você conseguir publicar, entendeu? Então, é importante essa geração nova ter essa consciência para não se frustrar quando ela for para a vida real, fora da virtual. E como você acha, assim, uma escritora de livros infantis, o que os pais podem fazer para gerar na criança esse desejo pela literatura, pelos livros?
Eu acho que escolher livros que sejam interessantes para eles, que sejam divertidos, que tenham humor, que tenham desenhos que sejam atrativos. E uma coisa que eu fazia muito com os meus filhos, apesar de eu trabalhar o dia todo, eu lia toda noite antes de dormir. Uhum. Então, aquilo ali virou uma experiência com eles. Uhum. Sabe? Por mais que você... Às vezes a pessoa não tem tempo e tal, mas se ela ficar ali uma meia horinha que ela lê o livro, eles ficam esperando por aquele momento. Mas quando eu digo que a escolha é muito importante, é porque eu lembro que, às vezes, na escola, quando eu era um pouco maior, passavam livros que a gente não estava pronto ainda. Que a gente não entendia e que a gente não gostava. E a gente pegava, quando eu digo a gente, eram os alunos, uma certa aversão à leitura. Uma barreira, né? Uma barreira. Não, isso é muito difícil, isso é muito complicado, isso não é para mim. E então, uma coisa que eu sei que as crianças gostam muito é humor. Então, eu sempre trago isso nos meus trabalhos, para atrair eles e também os pais. Legal, legal. E o menino que não sabia ler, no final ele aprende a ler, ele consegue superar a dificuldade? E aí tem uma coisa que, assim, que até outro dia me pediram para gravar um vídeo para incentivar os alunos a estudarem. É um professor que faz um trabalho que ele alia esporte ao estudo, e todo mundo fica falando, estudar é importante, mas por que é importante? Então, aí no caso do livro, ele conquista a liberdade dele, porque quando ele não sabe ler, ele precisa da ajuda da irmã mais velha para ler o que está escrito na tela do videogame, que é uma coisa que ele adora. Então ele fala assim, então se eu ler, eu vou ser livre para fazer outras coisas, entendeu? Porque autonomia, né? Então eu acho que é sempre legal trazer uma linguagem acessível, que ele traga para a vida real dele, sabe? Eu queria complementar uma coisinha, você falou do ensino à distância. Isso. A gente desenvolveu vários jogos, a gente, na verdade, vem desenvolvendo há muitos anos, desde o ano 2000, na verdade, no Iguinho, e são jogos todos gratuitos que as escolas já usam há muito tempo, jogos muito simples, mas assim, jogo de matemática, jogo de caça-palavras, jogo de inglês, livros online, e recentemente eu fiz uma exposição que foi o Zuzubalândia Experience, e a gente gravou agora com uma professora algumas lives dela contando a experiência que ela teve de pegar um dos meus livros e fazer um trabalho de um ano inteiro, usando os livros online, os jogos que estão disponíveis no site. Então, a gente vem pensando bastante nisso. E onde que o pessoal tem acesso a esses jogos online? Oi, desculpa? Qual que é o endereço para ter acesso aos jogos online? iguinho.com.br. Iguinho? iguinho.com.br. Tá, beleza. Bom, foi um prazer conversar com você. O livro é na Amazon e todas as plataformas, né? Isso, e também na matrixeditora.com.br. Perfeito. Olha, foi um prazer conversar com você. Tomara que você continue escrevendo muito mais para essa molecada e que as crianças tenham o desejo de ler. Você sabe que enquanto eu conversava com você, eu tenho uma filha de 19 anos, vai fazer 20. Mas eu levava ela, aqui eu moro em Campinas, né? E nós temos o SESC aqui. E todo sábado à tarde tinha o horário da leitura. E aí a gente ia para contação de histórias e leitura. Isso foi fantástico na vida dela. Então ia pai, a mãe, eu, meu marido, nós sentávamos lá, pegávamos um livro, aí tinha a professora contando história e depois a gente ficava contando. Gente, isso não tem preço, né? Não tem preço. E eu lembro a experiência também com as minhas avós, que elas contavam histórias. Tinha uma que ela lia até do jornal, algumas histórias que saíam, outra pegava ali. Isso marcou tanto para mim, tanto. Pois é. É maravilhoso, né? Maravilhoso. Mas olha, sucesso para você. Muito obrigada, viu? Um abraço para você. É um prazer, um abraço. Bom, e nós conversamos hoje, né, com a escritora Mariana Caltabiano, que acabou de lançar O Menino que Não Sabia Ler. E nesse bate-papo aí tem dicas, né, que você vai poder visitar o site iguinho.com.br para poder pegar jogos para os seus filhos. E eu quero dizer para você indicar esse bate-papo para mães e pais que tenham filhos pequenos, porque é tão importante, gente, a gente estimular as crianças a lerem. E eu me encontro com você na próxima semana com mais
aqui com mais um escritor, com mais uma história do Marca Página. Tchau, gente. Tchau, tchau.